Vamos para a segunda parte da resolução de questões de química do Enem 2009. A questão 10 do Enem 2009 falou da fotossíntese como tão importante para a vida na Terra, você sabe disso. Só alguns organismos é que conseguem realizar a fotossíntese. São aqueles que possuem cloroplastos, essa organela específica dentro de suas células. Eles conseguem captar a energia que vem do Sol, convertendo-a para energia química, ou seja, colocar a energia que vem do Sol nas moléculas de uma substância chamada glicose. É um processo longo, de várias etapas, mas que nós podemos resumir dizendo que o dióxido de carbono, frequentemente chamado gás carbônico, ele vai reagir com a água para formar glicose. Tudo isso só ocorre porque lá nos cloroplastos existe uma substância chamada clorofila, que é capaz de absorver a energia do Sol. Veja, dióxido de carbono não tem tendência de reagir com a água. Só reage porque muita energia é colocada à disposição dessa reação, devido à presença da clorofila, que pega essa energia que vem do Sol. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares. Então, quando um organismo precisa de energia, ele vai fazer uma série de reações partindo da molécula de glicose e vai tirar dela a energia que foi armazenada nesta molécula. Também temos aí uma série de reações que nós costumamos resumir dizendo que a glicose vai reagir com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. É a equação da respiração. Para isso acontecer, a glicose ela tem que reagir com o oxigênio. Veja só, vai liberar dióxido de carbono e água. Grande fração dos recursos energéticos do planeta é resultante da atividade fotossintética, ou seja, grande fração de toda a energia do planeta ela vem do Sol. As informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio de processos vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir o que? Falamos aqui de fotossíntese e respiração. E agora você tem que analisar as questões e você vai chegar à conclusão que a alternativa correta é a letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Por quê? Quando nós comemos produtos de origem animal, nós estamos pegando uma energia que aquele animal que morreu, que a gente está comendo ali, pegou um dia da planta e a planta pegou do Sol. Então, em última análise, a gente depende do Sol. É aí que está a resposta correta. Vamos pegar aqui só um exemplo. Alternativa A. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Isso não é verdade. Tanto que a natureza pega o dióxido de carbono e a água, reage a essas substâncias para daí sim obter uma molécula de alto teor energético, que é a glicose. Se o CO2 e a água tivessem alto teor energético, a natureza não precisaria armazenar a energia em outro lugar. Os carboidratos convertem energia solar em energia química, uma alternativa sem pé nem cabeça. Então tudo nos leva à alternativa C.
A questão 12 também falou de química. Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa, os ácidos graxos. Todo sabão ele tem uma longa cadeia de carbonos, que ele vem de um ácido com muitos carbonos, e lá na ponta ele tem C+O, sendo que o oxigênio que faz ligação simples, ele está com uma carga negativa nele, e ele é capaz de fazer uma ligação iônica com um íon, que neste caso é um íon monovalente, mas se fosse um íon com duas cargas positivas, então você teria uma molécula do ânion, que é esse cara grandão aqui, de cada lado. Geralmente, a gente vê nos exercícios de vestibular sabões que são formados de ânions com um cátion monovalente, um cátion que só tem uma carga positiva, para facilitar a vista. Então a remoção das substâncias que o sabão é capaz de fazer, ele faz porque a parte longa aqui, cheia de carbonos que ele tem, é capaz de interagir com os lipídios, as gorduras, que são apolares, assim como essa parte aqui. Agora, essa outra parte dele que tem ligação iônica, ela se torna então polar. É um trechinho polar dele, um trechinho que tem bem dividido carga negativa, carga positiva, gera um polo positivo, um polo negativo, e portanto esse trecho aqui é polar. E você sabe que água é polar. Portanto, a água gosta desse trecho aqui. Ela se liga, interage aqui com esse trecho. Há uma forte interação com a água. O outro trecho, que é apolar, interage com a gordura. Quando o sabão vai embora, né, ele leva a gordura junto com ele. A água vai escorrer, vai levar o sabão embora porque ela está carregando ele e ele está carregando a gordura. E assim, eles é que vão se entender lá no ralo da pia. A gente já se livrou deles. Então, quando o sabão está sendo formado, o ácido carboxílico, da onde ele vem, ele perde um hidrogênio, forma esse cara aqui, que é o ânion do sabão. Esse cara ele tem que se ligar, né, aqui no cantinho, ligação iônica, com o cátion correspondente. Mas esses ânions, eles podem, antes de encontrar o cátion, reagir com água, e aí pode ocorrer o quê? Ele vai tirar um hidrogênio da água, vai voltar a ser um ácido neutro e vai liberar OH-, íon hidróxido, que é o ânion característico das bases. O que vai acontecer então? Se você deixar, essa reação vai ocorrendo para o lado de cá, para o lado da direita, e você precisa dos ânions. A molécula de ácido neutra, como está aqui, não nos interessa. Há uma lei na química, quando ocorre esse tipo de reação que vai e vem, reação de equilíbrio químico, reação capaz de ir e voltar, que é a lei de Le Chatelier. Toda vez que você tiver um equilíbrio químico e esse equilíbrio sofrer alguma alteração, a reação se deslocará de maneira a anular essa alteração. Então veja, se nós, por exemplo, colocarmos bastante OH- na nossa solução lá que tem o sabão, lembre que OH- é o ânion hidróxido e isso vem das bases. Então eu tenho que jogar uma base na solução, né? O ambiente vai se tornar básico, vai se tornar alcalino. E veja só, eu jogando esse cara, o equilíbrio vai fazer o quê? Opa, peraí, tá cheio desse cara, tá cheio de hidróxido. Tá cheio de hidróxido aqui. Vamos combatê-lo. E o que é combatê-lo? Fazê-lo reagir. Se esse cara reagir, então a reação vai ter que ir para lá. E vai acontecer o quê? A reação se deslocando para a esquerda vai aumentar a concentração do ânion. Como neste caso nós queremos justamente ter o ânion, nós queremos ter o mínimo possível da molécula
na forma de ácido, tá? Na molécula neutra. Eu quero o cara depois que ele perdeu o hidrogênio, depois que esse ácido aqui vira ânion. É aqui que me interessa tê-lo. Então, para um sabão funcionar legal, ele tem que ser básico, ele tem que ter excesso de OH- para poder fazer este serviço. Com base nas informações, é correto concluir que os sabões atuam de maneira... De que maneira que um sabão é mais eficiente? Como eu falei aí, se ele for básico, se ele for alcalino. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A. Questão 15. Essa fala de eletroquímica. Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Neste processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula que está imerso em uma solução de sulfato de cobre. Para você entender isso aqui, você precisa entender o que é eletrólise. Na eletrólise, a gente tem dois polos, um positivo e um negativo. O positivo, logicamente, é capaz de atrair para ele íons negativos. O polo negativo é capaz de atrair para ele íons positivos. É por isso que, à medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons cobre 2+ da solução são depositados na forma pura no cátodo. Veja só, o cobre impuro é cobre com outros metais. Então, oxidar o cobre significa fazer que ele saia da forma neutra, cobre 0, para a forma 2+. Quando você oxida o cobre, ele vira cobre 2+, ele fica positivo. E ele vai ser atraído pelo polo negativo. Eu tenho dois polos. São duas barrinhas, uma é positiva, a outra é negativa. Esse cara aqui nesse meio, que tem um lado positivo e um negativo, que tem uma barra positiva e uma negativa, logo que ele se forma, ele vai se interessar pela barra negativa. Então ele vai sofrer o que daí? Ele vai sofrer o que está escrito aqui, ó. Íons cobre 2+ são depositados na forma pura no cátodo. O que é isso? Forma pura é quando o metal está sem carga, tá? Brilhante, na forma 0. Para esse cara ficar sem carga, ele tem que perder carga positiva. E para isso, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que receber elétron. O elétron é negativo, neutraliza ele. Então ele vai ter que sofrer redução. Por isso que eu coloquei aqui CRAL. Há uma regrinha para você saber onde ocorre redução e onde ocorre oxidação. Porque essas plaquinhas elas têm dois nomes, cátodo ou ânodo. Cátodo é onde ocorre a redução, ânodo onde ocorre a oxidação, regra do CRAL. Então, por isso que o cara fala aqui que o cobre, quando for para a forma pura, quando o cobre 2+ vira cobre 0, isso vai ocorrer no cátodo. Por quê? Porque isso será uma redução. É quando o cara está positivo e vai para a forma neutra, onde ele tem carga 0. Então, veja que a carga dele reduz. E na redução, o que ocorre? A carga reduz, vai de 2+ para 0. A melhor maneira de você gravar o que é redução é olhar nesse sentido. Redução quer dizer recebimento de elétrons, porque para o cara positivo ficar 0, ele tem que receber elétron. E o elétron neutraliza, o elétron é negativo, neutraliza a carga positiva. Tá? Então, de um eletrodo ocorre oxidação, no outro ocorre redução. É isso que está ocorrendo aí. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. Lembre-se que CRAL, cátodo, redução, ânodo, oxidação. Então o ânodo é um lugar onde ocorre oxidação. No nosso caso, é o cobre bruto impuro, constitui o ânodo. Tá bom? Então olha só, você tem cobre impuro, tá cheio de metais junto com ele que você não quer que estejam junto com ele. Pode ser ouro, nesse caso é impureza. Entendeu? Então você quer se ver livre desses caras.
Uma parte vai oxidar, vai para a forma positiva. Enquanto que outros metais que estão lá atrapalhando a vida pura do cobre, eles não vão oxidar. Porque não é bem assim não é tão fácil oxidar as coisas. Então o que vai acontecer com eles? Eles apenas vão se desprender daquela agente, tá? E vão ir para baixo lá daquela plaquinha que eu te falei que se chama ânodo. Local onde ocorre oxidação. CRAO. Ânodo, oxidação. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, comercializadas e acabam cobrindo os custos do processo. Por quê? Porque sabe esses metais que não oxidam? O cara não oxida. Na química isso significa nobreza. O cara que é difícil de oxidar, mesmo quando você coloca ele num aparelho eletroquímico, o cara não quer oxidar nem a força. Esse cara é bom. Esse cara você pode fazer uma joia com ele. Veja, ele tem dificuldade de oxidar. Ele é um metal que tem baixo potencial de oxidar. E isso na química a gente chama de baixo potencial de oxidação. Os metais nobres, ouro, platina, prata, eles têm essa característica. É difícil de oxidar. Por isso, joias são feitas com esses caras. Lógico, para que uma joia de ferro? Para oxidar? Para ficar enferrujado? Para esfarelar? Não, uma joia de ouro, você vai poder até tomar banho com ele. Não é isso que o pessoal faz? Tá entendendo? Então, a série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas nele. Por quê? Por que ela lista isso? Porque veja aqui, as impurezas sedimentadas, tal, vão cobrir os custos. Então, o exercício vai pedir quem são elas. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas passando a solução, enquanto outras simplesmente se desprendem e se sedimentam embaixo do ânodo. Quem são elas? São aqueles caras que têm mais dificuldade de oxidar. Agora aqui, mas é aqui que o cara que não estudou se confunde. Porque aqui está falando força redutora, não força oxidante. O que você tem que entender disso? Olha, é a força que o cara tem de reduzir os outros, não ele mesmo. Aqui eu estou falando quem é um agente redutor melhor. E o que eu falei até agora é de sofrer oxidação, sofrer redução. Veja, então na eletroquímica você fica esperto com uma coisa. O cara que é chamado de agente redutor é o cara que sofre oxidação. Por quê? O que ele sofre é o que acontece com ele. Agora, o que ele age nos outros é o contrário. O cara que sofre oxidação é o cara que dá elétron. Ele vai causar o que nos outros? Que tem o que dá elétron para ele. Então o agente redutor, o agente que causa redução, o cara que causa que os outros recebam elétron, é quem está distribuindo elétron. Portanto, quem sofre oxidação é agente redutor. E a força redutora aumenta conforme o cara quer dar. Quanto mais o cara quer dar, mais redutor ele é. Estou falando aqui de dar elétrons. Quanto mais o cara quer dar elétron, mais redutor ele é, mais ele se torna um cara capaz de reduzir os outros. Veja, o chumbo, o níquel, o zinco. Viria depois aqui o ferro. Outros caras que bateu o olho já estão amarelando, porque já estão oxidando, porque já estão dando elétrons. Entendeu? Força redutora quer dizer capacidade de oxidação. Então, quem oxida mais difícil que o cobre é quem tem força redutora menor do que ele. Então é a prata, a platina e o ouro. Mas isso você já percebeu do seu dia a dia. Você já não tinha por que confundir isso aqui exatamente. Pensa, ouro, platina e prata são caras que não vão oxidar fácil.
E que é aquela turma, vamos voltar? Que é aquela turma que simplesmente se desprende, que não vai oxidar, porque não tem tendência de oxidar. Mesmo que você não conhecesse esses termos aqui, você ia ter que perceber. Então preste atenção. Enem é leitura, é prestar atenção. As impurezas metálicas que constam na série apresentada, aquelas que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre, serão ouro, platina e prata. Ok? Alternativa B.